nessa jornada inteira, né? São quantos anos de ministério, quantos anos de conversão? Você consegue contar isso ou a sua vida é integralizada? É bem integralizada, gente. Assim, até eu incluiria, no meu caso, eu não incluiria nem só CPF, CNPJ, não. Eu tenho que incluir aí certidão de nascimento, que é antes, e identidade, porque antigamente a gente tirava identidade antes de tirar CPF, né? CPF era só com maioridade. Hoje não. Então, eu tive que tirar minha identidade apressadamente para poder fazer vestibular. Porque eu fiz vestibular muito cedo, para fazer 16 anos de idade, 16 anos. Curiosamente, a pressa foi tanta que minha primeira carteira de identidade foi aqui de Goiânia. Olha aí, cara. Porque era a capital mais próxima, então minha primeira carteira de identidade foi tirada aqui. É porque eu tenho ela até hoje. De Uberlândia para BH são quantos km? Era longe, era 600 e tantos quilômetros. Aqui eu já tinha amizade, tinha um povo aqui com quem eu relacionava, então guardo ela até hoje. Olha aí. Aí você fez engenharia. Engenharia civil. Engenharia civil. Uau. E aí o que acontece? Se eu for considerar assim, tempo de ministério, que eu fui convocado para atuar ministerialmente, eu diria que isso começou com 16 anos de idade para 17, quando um missionário doido, porque só uma pessoa assim, cheia do Espírito Santo é muito irresponsável, né? Então, ele foi lá em Uberlândia nos buscar para assumir a direção aqui do acampamento Boa Esperança. Então, ele fazia parte da administração do acampamento, da logística, de tudo mais, e me chamou para ser o diretor de programa. Na época eu tinha 16 anos de idade, então minhas férias de dezembro até carnaval, porque naquela época as férias eram emendadas, né? Dezembro até carnaval. Depois as férias de julho, eram todas aqui em Goiânia, todas como... E era temporada de uma semana, né? Os acampantes chegavam na segunda, iam embora no sábado. No sábado a gente enchia uma Kombi e ia fazer evangelismo aqui em toda a vizinhança, aqui, essas cidades naquela época menores, desde Jaraguá e Biscoito Duro, né? Antigamente chamava Biscoito Duro lá. E aí e era isso. Então era uma rotina pesada e ele creu que eu poderia ser 16 anos. Aí eu formei na faculdade, trabalhando na igreja como evangelista, né? Nesse meio tempo foi formada a banda Sal da Terra. Então, enquanto eu estava na faculdade e por conta dessa relação de amigos no acampamento, nós formamos uma banda. E a banda, curiosamente, ela não foi formada, o nosso CNPJ não era de banda, era de fundação. Porque já como banda a gente assumiu uma creche e um orfanato. Que interessante. Então isso era também, eu tinha o quê? 18 para 19 anos de idade, a gente assumiu uma creche com 100 crianças e um orfanato com 50. E aí, terminando a faculdade, no ano seguinte eu fui fazer seminário. Então a gente já atuava ministerialmente, tinha um trabalho bem intenso com a banda, a gente abriu uma reunião na cidade lá de Uberlândia, que era uma reunião na segunda-feira num teatro. A gente alugou um teatro da cidade e tinha um evento lá evangelístico chamado Encontro com Deus, toda semana. Então, isso era ministério, né? Porque a gente tinha responsabilidade de cuidar desse povo, eram mais de 500 pessoas lá toda semana. E aí, terminei a faculdade e fui fazer o seminário. Assim que eu terminei o seminário, eu fui atuar como evangelista na igreja. Então, como ministério, começou muito cedo. Efetivamente, como pastor de uma congregação que a gente mesmo começou, plantou e tal. E aí foi já com 28 anos de idade, coincide com meu tempo de casado, né? Foi imediatamente após eu ter casado, ou eu casei imediatamente após, é tudo meio misturado. Mas por volta do ano de 86, aí a gente começou uma congregação presbiteriana, tal, né, Uberlândia, da congregação do Jardim Caraíba. Não, então a banda, ela começou... não, você começou a congregação, né? E a banda é antes. Antes, na né? verdade, a missão Sal da Terra, veio como junto missão, com a como CNPJ, para fazer jus à história. Nosso primeiro CNPJ
foi Fundação Sal da Terra, que depois virou Missão Sal da Terra. E a banda era um nome fantasia, né? Sal da Terra, porque a gente era eu acho que a gente foi obrigado a desenvolver uma certa simpatia ministerial, porque a banda era muito fraca. Então a gente tinha que compensar a qualidade da banda com simpatia relacional. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.